Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao módulo 6 do nosso treinamento do Missões Kids. Neste módulo, nós vamos trabalhar com o tema Apresentando Missões para as Crianças. Para trabalhar a visão missionária das crianças, nós precisamos primeiro explicar para elas o que significa missão. Trabalhar, então, o conceito geral desse termo, missão, que é uma tarefa a ser cumprida, uma responsabilidade que alguém precisa assumir e realizar. E assim nós trazemos para elas, então, o conceito específico da obra missionária de pregar o Evangelho. E de onde vem, então, essa missão? Nós vamos mostrar a elas, ali pelo texto de Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão de Jesus. Que Jesus deu essa atribuição aos discípulos que estavam ali, e de irem pelo mundo todo pregando, anunciando seus ensinos, anunciando a sua salvação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sabendo que Jesus estaria com eles em todos os dias até o fim. Então nós trazemos para as crianças que hoje nós somos os discípulos de Jesus, todos aqueles que creram nele como seu Salvador são hoje seus discípulos e têm também essa responsabilidade, essa missão a cumprir, perto com aqueles que são próximos a nós e também aonde o Senhor quiser nos enviar. Então nós vamos passar para as crianças esse conceito, né, do que é missão, do que são missões e de qual é a nossa tarefa, e que essa tarefa ela só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus. O próximo passo é apresentar às crianças outros textos e referências que mostrem a obra redentora de Cristo e que também confirmem essa atribuição que nós temos de testemunhar do amor do Senhor a outras pessoas. Então nós podemos usar histórias bíblicas de crianças até que foram testemunhas do Senhor, como a serva de Naamã, como o pequeno Samuel, e tem outros exemplos também. Ou histórias de missionários, como a história de Jonas, a história do apóstolo Paulo, que é incrível, sobre quando ele recebeu a Cristo, e a partir dali ele então recebeu essa missão de anunciar o Senhor. Nós sabemos a riqueza que é a história do apóstolo Paulo, da sua tarefa missionária. E podemos também trabalhar ensinos de Jesus, como a parábola dos semeadores, explicando essa parábola para as crianças e mostrando que nós também podemos semear a palavra do Senhor, que Ele faz a obra dos corações. Nós podemos também trabalhar alguns versículos bíblicos com as crianças, como João 3,16, que é um texto bem conhecido, que deve estar cravado na mente e no coraçãozinho delas, para que elas transmitam essa mensagem a outros também. E outros versículos, Marcos 16,15, quando confirma ali a ordenança de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Atos 1,8, quando Jesus fala que vai descer o Espírito Santo, né, e aqueles todos que estavam ali receberiam poder. E assim também nós fazemos a obra de Deus através da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que é aquele que convence os corações. Então nós vamos explicar isso para as crianças também. E assim seremos boas testemunhas do Senhor em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Também aquele texto que fala em Mateus 5, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós vamos explicar o que Jesus quis dizer com isso, que essas representações, né, esses símbolos da diferença que vamos fazer nesse mundo quando nós testemunharmos com os nossos lábios e com a nossa vida o amor do Senhor. Então, são muitos textos e a gente pode trabalhar com as crianças essas verdades, imprimindo na mente e coraçãozinho delas, para que elas tenham essas ferramentas, né, para a vida delas e também para transmitir a outros como discípulos, como testemunhos do Senhor. Depois, então, de trazer os fundamentos bíblicos para as crianças, da ordenança de Jesus, de sermos seus embaixadores, seus missionários nesse mundo, nós devemos então apresentar para elas a realidade da obra missionária em nosso país e também no mundo, as necessidades dos campos missionários, mostrar que elas podem participar ativamente
de missões, sendo elas as missionárias onde elas estão e também orando, né, intercedendo pelos campos, conhecendo as necessidades e realidades dos missionários, ofertando, e dessa forma elas vão entender missões de uma maneira bastante realista e próximo a elas. É importante isso, que nós ensinemos as crianças sobre missões, a obra missionária, como algo prático, onde elas podem já se envolver e podem fazer missões desde já. Vamos pensar então em algumas estratégias que podemos desenvolver para isso. Então, a primeira delas é encorajar as crianças a terem iniciativas para compartilhar o Evangelho com as pessoas próximas a elas. Como é que a gente faz isso? Ensinando e também trazendo para elas ideias que elas podem ter, através de histórias, através de atividades, através de dinâmicas, de maneira que elas sejam desafiadas a praticar o ID de Jesus na sua realidade local. Então, essa é uma forma que nós temos e que devemos, então, promover nas crianças o desejo de participar da obra missionária, tanto trabalhando a visão como também a prática delas nessas iniciativas. Nós podemos, dentro da igreja, através de iniciativas em grupo, fazer distribuição de folhetos, campanhas, né, de arrecadação de alimentos ou de brinquedos, de roupas, e assim levar as crianças até uma família, uma instituição, e ali, quando nós oferecermos a ajuda, nós também falarmos de Jesus para essas pessoas, e as crianças estarão ali participando disso. Podemos promover conferências missionárias na igreja, programações missionárias, onde nós vamos estar trabalhando especificamente com isso e trazendo a elas, através de histórias e através também de desafios, né, através dos campos, dos pedidos de oração dos missionários, de fotos e vídeos, enfim. De várias formas nós podemos trabalhar com músicas, com apresentações teatrais, né, com cinema missionário. São tantas estratégias que nós podemos usar para promover a visão missionária, o envolvimento das crianças em missões. Podemos também fazer contatos com missionários, fazer com que as crianças escrevam alguma mensagem. Hoje nós temos a facilidade dos meios de comunicação pelo WhatsApp, e-mail, e ali a gente pode gravar também uma mensagem das crianças em vídeo e mandar para algum missionário. Fazer campanhas de arrecadação de oferta através do cofrinho missionário ou outro tipo de campanha, e ali então incentivar as crianças a cooperarem com aquilo que elas podem, mas elas já vão se sentir participantes dessa obra também, cooperando ali, ofertando aquilo que elas puderem, e juntos nós podemos promover uma oferta especial para uma agência, para um trabalho, para um missionário. Então, são algumas das formas que a gente tem, que a gente pode trabalhar missões com as crianças e de maneira prática, de maneira que elas tenham esse envolvimento direto, próximo, e que elas sejam despertadas para pensar, para conhecer e para fazer missão. Duas coisas importantes a gente primeiro saber que, para nós falarmos de missões para as crianças, isso vai ter muito mais peso, muito mais significado para elas se nós amarmos missões, se nós amarmos a obra missionária, se nós tivermos no nosso coração esse ardor por alcançar pessoas para Jesus, porque as crianças, elas retêm muito mais de nós daquilo que nós falamos e fazemos. Então, a nossa própria vida vai ser um testemunho se nós nos envolvermos diretamente com missões e transmitirmos esse amor para as crianças, de forma que nós também estejamos vivendo isso, vivenciando e querendo também obedecer à ordenança do Senhor Jesus. A outra coisa importante é que não seja somente algo pontual, que nós trabalhemos só uma época do ano, só um momento na igreja, que seja algo constante. Nós precisamos trabalhar com as crianças que a obra missionária ela é constante. Então, as campanhas, as iniciativas, elas devem acontecer sempre.
não somente no momento, nós podemos ter um momento, uma época do ano que a gente trabalhe isso com mais ênfase, mas todo ano, né, durante as histórias, durante as EBDs, durante as programações, a gente deve então estar imprimindo sempre o trabalho missionário, a visão missionária, a obra missionária para as crianças, de maneira que elas tenham vivência com isso o tempo todo. E assim isso se torne algo comum, natural, normal para elas, como algo, uma atribuição que nós temos sempre no cotidiano da nossa vida. Eu quero incentivar agora você que ainda não conhece a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil a vir a nos conhecer. Nós somos a agência missionária da IPB, que trabalha na evangelização e plantação de novas igrejas em muitos locais difíceis do nosso país, cidades e locais onde os missionários estão se dedicando para anunciar o nome do Senhor, o amor do Senhor, a muitas pessoas que ainda não o conhecem. Então, se você quer nos conhecer, se envolver através das suas ofertas, intercessão, você pode então acessar aqui os links que nós vamos colocar aqui no vídeo, também na descrição, onde tem as redes sociais e o site, e ali você vai se integrar melhor com esse trabalho tão lindo, especial que está sendo realizado no solo do nosso Brasil. Você pode também compartilhar dessa obra com as crianças, para que elas conheçam o trabalho, a obra missionária que está sendo feita aqui no nosso país através da Junta de Missões Nacionais da IPB. Eu encerro o nosso vídeo de hoje com uma citação de Reggio Imachovsky no livro Ministério Infantil, Fundamento e Prática, que diz assim: nossos esforços na sala de aula podem incendiar os corações de nossos alunos com o desejo de alcançar os outros com o Evangelho, desde pessoas em seu bairro até os grupos de povos não alcançados do mundo. E nós podemos e devemos ser instrumentos do Senhor para desafiar as nossas crianças para essa obra tão especial e maravilhosa. Um grande abraço e até a próxima, queridos.